STF e a descriminalização da maconha. Vamos dar uma olhada no vídeo do Emílio, gente. Eu sou apaixonada por este homem que está na tela, tá? Este biólogo incrível, ok? Então, vamos ver um pouquinho de alface? Vamos, eu quero ver o que ele vai falar sobre esse assunto. E eu também tenho muita coisa para falar sobre. Vamos lá. STF libera a maconha no Brasil. Será que essa informação é verdadeira? Isso Não é. faz sentido? É isso que está acontecendo de verdade? Eu sou Emílio Garcia e no Blá Blá News de hoje a gente vai falar sobre maconha e sobre o processo de descriminalização do porte que o STF está fazendo e que está discutindo. Não esquece de se inscrever no canal e de Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e de compartilhar esse vídeo. deixar o seu like. Se vocês olharem na tela agora, a gente tem uma matéria publicada no próprio site do STF em que eles discutem o julgamento que está acontecendo, do recurso que está acontecendo sobre a liberação do uso de drogas, não apenas de maconha, para uso pessoal, certo? E aí a gente precisa entender o contexto disso para entender aquilo que está sendo julgado. Então, em 2006, Antes de eu fazer qualquer comentário, eu vou ouvir o que o Emílio tem para falar, e aí depois eu falo o que eu acho. foi publicado o artigo, então, 2006, foi publicado o artigo 28 da Lei das Drogas. Então, foi publicada a Lei das Drogas, que é a lei de número 11.340. 2006, ou seja, já fazem quase 20 anos. 33/2006, que é o ano da lei, e no artigo 2028 ele prevê sanções alternativas como medidas educativas, advertência e prestação de serviços para compra, porte, transporte ou guarda de drogas para consumo pessoal. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, é que lá na lei de drogas, publicada no ano de 2006, você já tinha uma previsão de não encarceramento quando a droga era para uso pessoal. Porém, entretanto, todavia, contudo, a gente sabe que a maior parte dos jovens pretos periféricos são presos com quantidades irrisórias de maconha, quantidades que seriam para consumo próprio e que a polícia sai prendendo só porque tem. Então isso tá na lei. É importante você que está assistindo entender isso, porque o STF não está legislando, ele está tentando entender a aplicabilidade dessa lei. Então, a princípio, se você estiver carregando uma droga para uso pessoal, isso é contra a lei e vai continuar sendo contra a lei, só que isso tem uma previsão, de acordo com a lei de 2006, isso tem uma previsão de penas alternativas se for para o consumo pessoal. E aqui ele está falando, inclusive, de compra. Então ele está falando que, inclusive, comprar para uso pessoal vai ter essas penas alternativas. O grande problema, ou a grande questão dessa lei... O grande problema e a grande questão dessa lei é que essa lei só vale para exatamente o que eu falei, pretos, pobres de periferia. Porque, não sei se vocês já viram, mas aqui no Rio tem vários bairros de elite com cartazes gigantesco, outdoor gigante, falando medicina canábica, venha na sua consulta e consiga o seu laudo. Ou seja, para quem que vale? Para quem que vale a lei? Porque o traficante não pode vender a maconha na boca, mas o médico lá formado pode prescrever maconha. Então, né? Enfim, a hipocrisia. Que não foi estabelecido na lei, não foram estabelecidos na lei parâmetros objetivos do que seria algo para uso pessoal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que determinar se você tem droga para uso pessoal ou para vender como traficante é uma prerrogativa da polícia. Então, olha que interessante e olha que problema que a gente gera. O problema que a gente gera é que a lei está determinada, mas ela não é objetiva, ela é subjetiva. E essa subjetividade, ela é racista. Essa noção de quem está fazendo o quê,
se o pé que eu tenho aqui em casa é para uso pessoal ou para venda, se o baseado que eu tenho no bolso é para uso ou para venda, é uma prerrogativa Eu ouvi baseado no bolso? da polícia, tá bom? Beleza? A partir do momento em que você tem essa prerrogativa, a escolha de usuário e traficante e desse pré-julgamento fica na mão de pessoas que não estão preparadas para isso. E isso tem consequências, tá bom? Você jura? Quais são as consequências? As consequências é que você tem a prisão de 3 vezes mais pessoas pretas do que brancas carregando a mesma quantidade de maconha ou de qualquer droga que seja. Então, a consequência que a gente tem disso é que o racismo estrutural presente na nossa sociedade se manifesta como racismo real. Carregar droga na comunidade, na favela, é tráfico. Carregar droga em Higienópolis é consumo. Olha o dom de Apolo aí. Independente da quantidade. Então, quando a gente fala que a lei prevê uma coisa, mas ela não tem parâmetros, ela vai expor os buracos da sociedade. A gente fala sério, todo mundo conhece alguém que fuma, alguém que vai na boca comprar, que nunca aconteceu nada, só porque é branco. Só porque é branco, tá? Não vem falar que você não conhece, não, que você conhece. Isso gera uma série de problemas. Então, o que você tem é a prisão de um rapaz de 17 anos. Eu vivi essa experiência de perto. A prisão de um rapaz de 17 anos por tráfico de drogas, por portar um baseado na rua, por andar com um baseado na rua. Ao mesmo tempo... Só lembrei daquele vídeo do Drauzio no Podpah. Fumar um baseado, se pudesse morrer, tinha aqui, tinha ninguém vivo. Que é isso? Isso aqui representa tudo. Em que todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe que se você for uma pessoa branca vivendo num lugar abastado, você pode fumar maconha na calçada e ninguém nem vai olhar para sua cara. Então, a partir do momento em que você tem uma legislação que não tem parâmetros objetivos, a escolha de quem é o que é subjetiva e ela tende para um lado, tá bom? Oi, Praça São Salvador. Isso faz com que muitas pessoas periféricas sejam presas, isso pressiona o sistema carcerário, que a gente poderia fazer um vídeo sobre se ele deveria existir ou não, se a polícia militar deveria existir ou não. Isso polêmica! Enche os presídios e isso sim pode levar pessoas que não estavam trabalhando com drogas ou com crime ao crime, porque elas vão ser cooptadas dentro do presídio para isso. Tá bom? Mas... Também porque os nossos presídios não têm mínimo objetivo de reeducar essas pessoas. Não tem, né? Essa é a verdade. Só tem a função de deixar a pessoa pior. Super importante a gente entender esse contexto, entender o que está acontecendo para entender a decisão do STF. Então, o que o STF está discutindo, a discussão que o STF está trazendo é sobre a aplicabilidade da lei, ou seja, se as pessoas deveriam ou não ser presas por serem usuários, e a legislação diz que não. E a segunda coisa que o STF está tentando discutir é quantidade. Quais as quantidades de droga, ou seja, está querendo dar uma objetividade para a legislação, certo? Então está tentando dizer até 25 gramas, até 10 gramas, até 100 gramas você pode carregar, continua não sendo algo legal, mas se a polícia te parar por isso, você não vai ser preso, você vai ter uma pena alternativa como previsto pela lei. Então, em nenhum momento está sendo discutida a liberação de drogas, nem da maconha, como a gente vê acontecendo em outros países como os Estados Unidos. Então, ninguém está falando que vai poder ter uma loja vendendo maconha aqui no Brasil, ninguém está falando que plantar maconha industrialmente, fazer uma plantação de maconha vai ser permitida aqui no Brasil. O que está sendo discutido é sobre esse uso, sobre você como usuário e qual a penalização
que isso pode ou não ter, ou que isso deve ou não ter. Se você vai ser considerado ou não traficante, dependendo da quantidade de droga que você tem. E aí começa a se discutir também quantos pés de maconha você pode ter em casa para configurar o uso próprio, portanto você não está comercializando, portanto você não é traficante, beleza? Uma outra coisa que é fundamental a gente lembrar sempre quando a gente está trazendo esse tema é que o racismo está na origem da proibição da maconha. Exatamente. Então, a proibição da maconha no mundo tem uma origem. Na verdade, isso é discutido em vários pontos, mas a principal origem é nos Estados Unidos. E a história da proibição da maconha é uma história racista. O cara que criou a lei de proibição de maconha nos Estados Unidos se declarava racista. Ele combateu e ele transformou a maconha em algo proibido, e aí outros países seguiram essa regra, dizendo e verbalizando que era uma droga de pretos e mexicanos. O processo de proibição e de criminalização da maconha tem uma base no racismo americano, que vai se espalhar para o mundo inteiro. Era a droga dos pobres americanos, era a droga do gueto, por isso criminalizada. E o que a gente sabe, o que os estudos mostram, é que o processo de criminalização não impede nada, ele só aumenta a violência. Existem evidências disso. Quando o álcool foi proibido nos Estados Unidos, a única coisa que isso gerou foi violência. E a violência também acontece no Brasil. O cuidado que nós temos que tomar a hora que a gente está falando sobre, em primeiro lugar, descriminalização e depois, na nossa luta pela legalização, é a glamorização de uma droga. Tá? Então, o cuidado que nós temos, nós que somos a favor da liberação, temos que tomar, é que a gente tem que ter consciência de que qualquer substância que a gente coloque no nosso corpo, principalmente essas que agem no sistema nervoso, vão ter consequências, sim. Elas têm consequências. Eu vou ser obrigada a interromper o milho para falar que hoje em dia não existe nenhum estudo que evidencie que existem consequências. O uso da cannabis é seguro e recomendado em muitos casos. Não causa demência, não causa morte de neurônio, pelo contrário, causa formação de neurônio e pode ser usada para inúmeras doenças. A gente sabe essa origem racista dessa lei, não só essa lei, gente. A gente aprendeu que, ou deveria ter aprendido, né? Tanto a capoeira quanto a maconha. A capoeira era proibida porque era coisa de preto. Vocês acham que a maconha não vai ser? A maconha veio da África e da Ásia, que veio da população negra, foi criminalizada em algum momento. As religiões de matriz africana, as ervas que eram utilizadas para isso, a maconha é utilizada pela religião Rastafari para cultos, de forma religiosa, e mesmo assim é proibido no Brasil. E por que que alguém se acha no direito de poder mandar no que eu estou colocando dentro do meu corpo? É o meu corpo. Se está fazendo mal ou não, vai fazer para mim. E não faz mal, né? A gente já tem inúmeros estudos que mostram os benefícios da maconha. Estados Unidos, a terra da liberdade, lá existe uma crise absurda de opioides. Sabe por quê? Porque eles passam opioides indiscriminadamente em pós-operatório, coisa que poderia ser muito bem tratada com cannabis, CBD, que não, absolutamente, não faz mal. E, além de tudo, não vicia. Olha que doideira, né? São tantos benefícios do uso da cannabis para tantas coisas que não faz sentido essa proibição. E vai de contramão em todos os lugares do mundo que liberaram. A Alemanha liberou agora recentemente. E todos os lugares que liberaram a maconha tiveram lucros enormes por causa disso, né? E vocês querem lucro? Então vai ter lucro, porque você tira o dinheiro da mão do tráfico e coloca o dinheiro na mão do Estado. Gente, maconha é uma planta. Por que é colocada na mesma categoria da cocaína, que é uma droga química? Racismo. Na raiz, é isso. Na raiz, ó. Estrutural, na raiz. Ai. Por exemplo,
O álcool que é liberado, que vende no supermercado, que a gente compra e que a gente toma normalmente, não tem dose segura. Hum, Qualquer quantidade de álcool que você A colocar no maconha seu tem. corpo vai fazer mal para o seu organismo. E isso é dose dependente. Quanto Isso é mais liberado. álcool você colocar, pior vai ser para o seu organismo. Cigarro, que tem a nicotina. Imagina se a maconha fosse legalizada, como a gente está querendo que um dia aconteça, né? Você, primeiro, eu não vou. Eu não, né? Minha irmã gêmea. Minha irmã gêmea nunca mais vai ter nenhum problema de respiração, porque no prensado a gente não sabe o que, que tem naquela porcaria. Pode causar um monte de doença. Então, se você tem a legalização, isso vai vir de fábrica, que vai gerar emprego, que vai gerar lucro, que vai gerar melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas, sabe? Só tem coisa positiva. Oh, meu Senhor. Uma droga viciante que a gente vende na padaria é outro exemplo de droga que altera a nossa consciência, a nossa percepção do mundo, que é vendida na rua e que traz consequências nefastas para a nossa vida. Uma outra coisa é que existem trabalhos que mostram que o consumo de maconha, por exemplo, por adolescentes, aumenta a probabilidade do surgimento de esquizofrenia. Existe tempo para tudo. Você não vai começar a usar no tempo que o seu cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, tem uma época para você começar a fumar, fazer o uso da forma que você acha melhor, que não vai gerar nenhum problema no seu cérebro. Neurogênese ainda faz. Forma neurônio. Doideira, né? Então, negar essas evidências científicas não é a alternativa que a gente tem que ter. Do mesmo jeito que criminalizar também não é a alternativa. Que pegar uma pessoa dependente, por exemplo, e colocar num presídio não é uma alternativa. Isso é uma questão de saúde pública e não de polícia. E é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender que a questão das drogas é tratada na esfera errada. A gente deveria tratar os problemas que o consumo excessivo de drogas trazem. E algumas delas realmente trazem, como, por exemplo, o alcoolismo é uma doença que causa impactos sociais gigantescos, não deveriam ser tratados na esfera criminal, e sim na esfera da sociedade e da saúde. Então, o que o STF está fazendo, e é muito provável que passe, é que o STF está votando pela descriminalização da posse para que as pessoas que sejam pegas carregando determinadas drogas não sejam presas por isso. Não sejam jogadas num presídio por isso. Não sejam consideradas traficantes por isso. Não sejam expostas a uma situação que só vai piorar a vida delas. E que a gente sabe que só tem um efeito racista. Que só tem um efeito maior em populações periféricas. Só tem um efeito maior em minorias. É algo a se comemorar, caso passe no STF. Agora o processo entrou em vistas, então tem 90 dias para ser reavaliado. Mas, muito provavelmente, o STF vai votar a favor do estabelecimento de um marco e, a partir daí, o cuidado que você, o contato que você vai ter com a polícia muda. Prestem atenção no que eu vou falar. Isso não vai eliminar a violência policial. Isso não vai eliminar a polícia dando tapa na cara de moleque com baseado na periferia. Isso não vai eliminar o fato do homem branco que fuma maconha na calçada em Higienópolis não ter nada disso. Isso não vai eliminar o fato do cara quebrar a casa inteira da periferia porque o moleque tá fumando um baseado na frente. Isso não vai evitar o fato da PM ser violenta e tratar as pessoas desse jeito. A única coisa que vai acontecer é que, caso isso vá a julgamento, a defesa daquela pessoa, caso ela tenha, fique mais fácil. Tá bom? Certo? Então é esse contexto que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que entender que o STF está votando, e é essa mudança de clima que a gente vai começar a perceber.
A periferia vai continuar sofrendo na mão da polícia? Vai continuar sofrendo na mão da Sim. polícia. A polícia vai continuar batendo em moleque na rua? A polícia vai continuar batendo em moleque na rua. A solução para isso talvez seja o fim da polícia? Talvez. Mas isso não tem nada a ver com o julgamento do STF, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Né, Emílio? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal do Emílio e do meu. Deixa aqui embaixo do vídeo do YouTube o seu comentário sobre o que você acha e como você acha que a gente deveria lidar com a questão das drogas. Não o problema das drogas, a questão das drogas. Porque a questão das drogas é muito antiga e ela não vai acabar com violência, ela não vai acabar com a legislação proibindo. A gente precisa dar o próximo passo. A gente precisa ser mais refinado do que isso. Beijo pra todo mundo. Gente, eu também acho que não vai mudar a questão do preconceito e da prisão de jovens pretos periférica. Essa medida é só muito, muito, muito superficial e eu não acho que vai ser uma medida realmente efetiva para a população que deveria ser, né? A medida efetiva deveria, como o Emílio falou, ser tirada essa questão das drogas da mão da justiça militar, da polícia militar, e colocar na mão da saúde pública, porque isso é um problema de saúde pública que deve ser cuidado pela saúde, por profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos de família, assistente social e tudo isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso e tchau!